Oi, gente, estou aqui para falar de alguém muito importante na história da psicologia e também da educação. Diferente do que muitas pessoas pensam, Skinner não é só o nome do diretor dos Simpsons. Ele é, na verdade, uma homenagem a esse psicólogo. Ele nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1904. E ele mesmo relata no livro dele que a sua infância foi bastante estável, ele recebeu bastante afeto da família. E desde pequenininho ele gostava de fazer os próprios brinquedos. Uma tiradeira, carrinho, ele gostava de escrever histórias, poemas. Só que na escola ele se considerava um aluno rebelde, porque ele não respeitava as regras, respondia os professores, não agradava muito aos responsáveis por ele na escola. E ele foi assim até se formar. Quando ele se formou em inglês. Isso é o que muita gente não sabe, porque ele é conhecido pela atuação na área de psicologia. E ele se formou em inglês e queria ser escritor. Só que como ele não foi bem sucedido nessa área, ele decidiu mudar e optou por fazer uma pós-graduação na área de psicologia. E depois disso, ele lecionou na Universidade de Minnesota, na Indiana, e voltou para Harvard para lecionar também. Durante a vida dele, ele foi muito ativo, ele sempre se manteve estudando, principalmente o comportamento dos organismos, que é inclusive dos livros dele. E para estudar esse comportamento, ele construiu o que a gente chama de caixa de Skinner, que é um ambiente fechado, controlado, que é para estudar o comportamento de animais pequenos, como ele usava geralmente rato e pombo. Skinner dedicou sua carreira a estudar o comportamento. Ele afirmava que é possível moldar e controlá-lo. E como um defensor do behaviorismo, ele argumentava que esse nosso comportamento ele é resultado dos estímulos que a gente tem do meio que a gente vive. E os livros dele discorrem acerca desse assunto. Os principais são sobre o behaviorismo, o comportamento dos organismos e o comportamento verbal. A aprendizagem se dá através de estímulos que são recebidos do meio. O indivíduo apresenta um comportamento ou pratica uma ação e isso gera uma consequência, que é chamada de reforço. Esse reforço, se ele for agradável ou desejável para o indivíduo, o que vai acontecer é o aumento da frequência dessa ação ou desse comportamento. E se persistir nesse aumento de frequência, ocorre a formação de um hábito. O comportamento respondente é um mecanismo que é constituído por consequências involuntárias dos estímulos externos ao organismo. E a interação entre o sujeito e o ambiente se dá através da estimulação do sujeito pelo meio externo a ele e a sua respectiva consequência. Um exemplo de comportamento respondente é quando bate um vento frio e a nossa pele fica arrepiada, ou quando uma luz é apontada diretamente para os olhos, que as pupilas se contraem. E como esse processo é todo involuntário, ele meio que acontece automaticamente, ele independe do processo de aprendizagem. O condicionamento operante consiste no mecanismo que premia ou castiga a ação de um indivíduo. O processo de aprendizagem baseia-se na relação entre a ação e a consequência dela. O condicionamento operante atua sobre o mundo ao redor do indivíduo. Por exemplo, um rato, quando é colocado dentro da caixa de Skinner, ele começa a explorar esse ambiente novo e acidentalmente ele encosta numa alavanca e percebe que ocorre a liberação de água. Ou seja, um ato do rato de encostar na alavanca gerou a modificação do ambiente, que foi a liberação da água. Então você pode observar que quando o animal sentir sede novamente, ele vai acionar um mecanismo que vai proporcionar água para ele. O fato de receber uma recompensa, que foi um reforço positivo, que é a água, por aquela ação de acionar a alavanca, vai condicionar o rato a repetir esse comportamento quando ele tiver sede. Esse comportamento foi denominado por Skinner de comportamento operante, que se refere à interação entre o sujeito e o ambiente. O sujeito age sobre o ambiente e o ambiente retroage sobre o sujeito.
Skinner dizia que toda ação do sujeito tem O meio em que vive exerce uma forte influência sobre o comportamento do sujeito, pois as respostas dadas por ele variam de acordo com os estímulos recebidos do meio ambiente. Existem dois processos importantes desse controle: a discriminação e a generalização. A discriminação de estímulos acontece quando respostas diferenciadas são dadas a estímulos distintos. A luz verde e a vermelha do semáforo, por exemplo. Cada cor é um estímulo que provoca respostas diferentes. Ao ver o semáforo verde, a resposta do motorista é seguir. Ao ver o vermelho, parar. A generalização de estímulo ocorre quando estímulos similares evocam a mesma resposta. Essa generalização depende de elementos comuns a dois ou mais estímulos. Reforço Tal negativo princípio é vai essencial ser para o todo processo de evento que aprendizagem, aumenta a pois é ele que probabilidade permite de associar futura as ocorrência matérias do à vida ato que remove cotidiana, o outro por anulou. exemplo, O usando um reforço cálculo básico negativo aprendido na vai escola para fortalecer uma dar ou resposta receber um quando, troco. como consequência, vai diminuir ou exterminar um estímulo ao qual o sujeito tem aversão. Então, esse reforço vai permitir a retirada de algo indesejável, como a dor. Skinner, para exemplificar isso, o que ele vai fazer? Ele, pelo chão da sua caixa, da caixa de Skinner, vai passar uma corrente elétrica que dava os pequenos choques no ratinho. Essa corrente era extinta por algum tempo quando ele pressionava a barra. Isso faz a frequência desse comportamento aumentar. O rato pressionava a barra para remover um estímulo aversivo a ele. A esquiva e a fuga são duas formas de reforços negativos. Para a esquiva acontecer, tem algumas condições. Uma dessas condições é que o sujeito já tem um conhecimento prévio sobre esse estímulo aversivo que vai acontecer, que é para que ele possa se preparar. E a outra condição é que haja um intervalo entre os dois estímulos, que é o estímulo aversivo condicionado e o estímulo aversivo incondicionado. E esse intervalo de tempo entre os dois também é pelo mesmo motivo do primeiro. É para poder haver a preparação do sujeito para ele conseguir eliminar esse estímulo aversivo. Então, se a gente pegar como exemplo o trovão. O trovão é o estímulo aversivo incondicionado. E o raio, que sempre vem antes do trovão, é o estímulo aversivo condicionado. Então, quando você vê um raio, você tem tempo de se preparar, seja tampando os ouvidos, fechando uma porta, seja lá como for, que é para suavizar esse estrondo do trovão. Isso é a esquiva. É quando você se prepara antes do estímulo acontecer. A diferença da fuga é essa. A fuga, você não tem esse tempo de preparação. Você só consegue eliminar esse estímulo durante o decorrer dele. Você não tem como prever que ele vai acontecer. Então, se por algum motivo você não conseguiu ver o raio, você só vai conseguir tapar os ouvidos quando o trovão já estiver acontecendo. A diferença é essa. Quando uma resposta deixa de ser reforçada repentinamente, nomeia-se esse processo de extinção, pois a consequência disso é a extinção ou a diminuição da frequência dessa resposta. Imagine só, um menino e uma menina que são muito amigos. Caso ele comece a paquerá-la e ela o ignore, as investidas do garoto vão diminuir até se extinguir. Existe também outro processo chamado punição, que no caso vai ser a remoção de um reforço positivo presente ou a apresentação de um estímulo aversivo como consequência de uma resposta do organismo. E a punição, ela pode ser positiva ou negativa. Porém, eu sei que esses termos geram algumas dúvidas, né? Principalmente positivo, pois normalmente ela é associada a algo agradável, a algo desejável. Mas nesse caso não vai ser isso. Nesse caso, ela vai ser usada para designar um acréscimo, um ganho de algo. Por exemplo, uma criança que tem uma resposta aversiva, como uma desobediência, ela é castigada com uma palmada. No caso, vai ser uma punição positiva, pois ela ganhou alguma coisa, foi acrescentado algo. Já a mesma situação, vamos dizer, em que a criança, ao invés de ser punida com a palmada,
é punida com a retirada de um brinquedo, ela vai ser punida negativamente, pois foi retirado algo da criança. Foi retirado os brinquedos. O objetivo da extinção e da punição vai ser o mesmo: diminuir a frequência das respostas. A primeira etapa é a definição do objetivo atual, porque é necessário saber claramente quais objetivos você deseja formar. A segunda é a seleção dos reforçadores. Você tem que formular quais reforçadores devem ser utilizados para alcançar o objetivo desejado. Também é necessário fazer uma avaliação inicial, verificar como se encontra a situação atual do que se quer modificar. A quarta etapa é a instrução verbal, que é expor verbalmente para o sujeito a que se refere a mudança e mostrar para ele a importância dela e como isso deve acontecer. A quinta é o reforçamento contínuo, que é para recompensar sempre que o comportamento esperado for realizado. A sexta etapa é fazer uma avaliação junto com uma nova instrução verbal, que ao perceber que o comportamento desejável está sendo realizado com certa frequência, mas ainda não se tornou um hábito, então deve dar outra instrução verbal para expressar a satisfação de que ele está no caminho certo. A sétima etapa é o reforçamento em algum esquema variável, não recompensar mais de forma contínua, mas sim ocasionalmente e de maneira que não seja prevista. A oitava etapa é uma avaliação, verificar se o comportamento desejável já se tornou um hábito na vida do indivíduo em questão. A última etapa é o reforçamento da manutenção, que é para saber se o indivíduo está mantendo aquele hábito e é necessário cobrar dele o comportamento desejável esporadicamente.